Então, continuando a falar aqui sobre a jornada de Neemias e para que nós, eu, você, venhamos tirar exemplo dessa jornada deste grande homem de Deus, né? Tem diversos homens de Deus que com certeza, né, trabalharam, lutaram e buscaram a cada dia ter vida com Deus para conseguir ser exemplo de servo de Deus, de morador aqui na face da terra, sendo que aqui, como eu tenho dito, a nossa vida aqui na face da terra é de passagem. Aqui é só uma trajetória que nós estamos aqui cumprindo, mas em compensação a nossa morada não é aqui. Precisamos sempre, meu amigo, minha amiga, ter essa noção, buscar ter esse entendimento e reconhecer de que a nossa morada não é aqui, a nossa morada eterna não é aqui. Aqui nós temos a morada, a casa própria, a casa que nós moramos, uns de aluguel, outros mesmo, quem sabe até outros de favor, como eu já morei de favor também, né? E outros têm sua casa própria ou diversas outras casas, mas em compensação, não coloque nela o seu coração. Mas lembra que a nossa morada eterna é na outra vida, lá é a eternidade. Então, Neemias, ele foi esta pessoa que sempre procurou agradar o seu Senhor aqui na terra e também o seu Senhor soberano lá no céu. Em tudo que ele ia falar, tudo que ele ia fazer, ele procurava se consagrar, jejuar, orar, buscar a face de Deus, né? Pois foi assim que ele conseguiu, inclusive, viver segundo a vontade de Deus e se livrar e ser abençoado em primeiro lugar, quando ele precisou de uma grande vitória para poder abençoar as pessoas. Mas olha bem, lembrando aqui da oração que Neemias falou, antes de eu concluir aí o que eu comecei a falar, Neemias, ele, quando ele orar, ele não falava assim, ó Senhor, tem misericórdia deles lá, porque eles pecaram, eles falharam, eles erraram, mas em compensação perdoa os pecados deles. Não. Neemias fazia aquela oração sábia que eu, você, nós precisamos fazer. Ó Senhor, é o seguinte, nós pecamos, nós falhamos, nós de tudo corrompemos, né? Como eu disse, que Neemias, por mais que ele estava ali no bem bom, na vida ali, servindo ao rei, era uma pessoa de confiança, uma pessoa amada do rei Artaxerxes, mas em compensação, ele se posicionou como escravo também, que estava sofrendo também, que estava em pecado também, que tinha errado também, falhado também. Né? Então, esta é a nossa oração que nós devemos fazer, meu amigo, minha amiga, não só oração, como se posicionar, que o erro não é só do fulano, do beltrano, do cicrano, mas sim que nós falhamos, nós erramos também. Né? E como é difícil nós agir desta maneira, né? Sempre nós procuramos fazer ou falar que o erro foi dele, o erro foi do fulano, do Beltrano, e não nós. Se nós estamos cá sendo mais abençoados, sendo mais bem-sucedido, aliás, sendo mais bem-sucedido, né? Muitas das vezes que se dane lá quem está em sofrimento. Então, essa oração de Neemias toca muito o meu coração. E eu busco de Deus para que eu venha sempre, não só contemplar, mas exercitar esse tipo de ferramenta, esse tipo de método que o Neemias usou para orar, para falar com Deus, que era de coração. Em primeiro lugar, ele consagrou 4 dias orando e jejuando, né? Tanto que quando ele apresentou diante do rei, ele estava com seu rosto desfalecido, com seu rosto triste, não estava brilhando, mas estava triste, o semblante caído, o semblante triste. E que nós venhamos sempre olhar, meu amigo, minha amiga, né, para esse exemplo deste homem de Deus que se posicionou, não só que as pessoas que estavam lá sofrendo estavam em sofrimento, mas ele também procurou, né, agir como Jesus fez, né, que Jesus ele se posicionou como se fosse ele o pecador.
e tomando sobre ele o seu, o meu, nosso pecado. Mas para isso, para deixar exemplo para você, para mim, para todos nós. Então, eh, mas quando Neemias teve bom êxito, é o que eu quero te falar. Quando Neemias foi bem-sucedido diante de Deus com sua oração e diante do rei, não ficou fácil para Neemias. Uma das coisas que Neemias também, para ser bem-sucedido, ele, enquanto a decisão que ele tinha tomado e que o rei tinha falado, ele ficou calado, ele não comentou com ninguém. Ele convidou algumas pessoas para poder ir olhar lá o local onde ele ia trabalhar, ia fazer e tal, mas em compensação ele ficou em silêncio, não comentou com ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele. No momento, né? No momento certo foi que ele falou, porque tinha que explicar, porque ele não ia trabalhar sozinho. Mas aí, meu amigo, eu quero falar com você agora é do capítulo 4 do livro de Neemias, que fala sobre a perseguição que teve daqueles que sabia que Neemias tinha saído para poder de lá da casa do rei, para poder fazer o trabalho que Deus tinha colocado no coração dele, e o rei Artaxerxes tinha liberado ele, tinha dado carta de liberação para ele ficar o tempo que precisasse, dando assim uma data, um determinado tempo para ele fazer o trabalho e depois voltar. Mas em compensação, assim como acontece com você, comigo, as pessoas, muitos daqueles que não são usados por Deus, mas usados pelo inimigo, se levanta com inveja, com olho grande, né, com ódio da pessoa e começou então maldizer, falar mal, né, lançando palavra de maldição sobre o trabalho, o serviço que Neemias estava fazendo juntamente com os seus amigos, seus trabalhadores que estavam ali, os seus servos que estavam ali trabalhando com ele. Então, olha bem o que aconteceu aqui no livro de Neemias, capítulo 4, o versículo 3 diz assim: E estava, e estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, contudo, vindo uma raposa. Aliás, vamos a partir do versículo 2, diz assim: e falou na presença de seus irmãos, dos seus irmãos dos exércitos de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Olha o que é que que ele falou com ele. Que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhe-á isto, sacrifício a Cabaluão, num só dia, porque dizer, esse sacrifício que ele está fazendo não vai valer nada, vai acabar num só dia, palavra de maldição, né? E aí ele diz assim: vivificarão dos mortos, do pó, as pedras que foram queimadas? Será que essas pedras aí que foram queimadas tornarão ser restaurada? E disse então, e estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente esse muro de pedra. Então, aí, uma palavra de maldição que lançaram sobre Neemias, mas, como diz lá no Salmo 91, né, Neemias estava revestido do poder de Deus. Como eu disse, no Salmo 91 está escrito que mal nenhum me sucederá, praga nenhuma chegará à minha casa, à minha vida, ao meu trabalho, né, à minha família. Você pode, né, lançar estas palavras de bênção sobre as palavras de maldição que lançarem sobre você. Eu sempre faço isso, meu amigo, minha amiga, né? Eu ainda recito, como está escrito lá no livro de Deuteronômio, o Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8, né? Eu sempre recito também quando vem as tentações, os inimigos tentando contra a minha vida. Eu digo, por um caminho o inimigo pode até tentar contra a minha vida, mas por 7 ele será exterminado, porque o Senhor Deus dos exércitos está comigo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, é o meu Deus, é o meu Pai, é o meu amigo, é o meu socorro bem presente, é o meu advogado, é o meu guardião.
né. Então com você não é diferente, meu amigo, minha amiga. Neemias, ele saiu revestido do poder de Deus para cumprir aquela obra. E você, eu, enquanto estamos aqui na face da terra, nós temos a obra de Deus para cumprir, porque eu, você, somos a imagem e a semelhança de Deus. E nós estamos aqui para cumprir um princípio, para cumprir um propósito. Nós não podemos fugir da presença desse Deus, nós não podemos fugir dos planos, dos propósitos, dos desejos de Deus para as nossas vidas. Então, precisamos buscar constantemente, revestirmos de poder, assim como Neemias se revestiu, e procurar cada dia agradar a Deus em todo tempo e lugar, porque nós só temos a ganhar, ciente de que a nossa eternidade não está aqui. Nós somos eterno. Deus é eterno. Lembra, repetindo novamente, que você, eu, somos a imagem e a semelhança do Deus vivo e a nossa vida é eterna, né? Esse corpo só vai ser transformado, vai ser eliminado, aliás, mas Deus, ele nos concederá o outro corpo que é eterno. Então, vale a pena se capacitar, a cada dia deixar Deus trabalhar o seu, o meu caráter, o nosso caráter, para que nós venhamos ser capacitados, cidadãos do céu, que somos escolhidos e chamados para isso. Porque não tem jeito, ou para a felicidade eterna ou infelicidade eterna, você, eu somos eternos. Amém? Eu vou orar por você. Senhor meu Deus, é no nome de Jesus que neste momento eu agradeço por este amigo, esta amiga que ficou até aqui, meu Deus, ouvindo a tua palavra, meu Pai. Senhor, meu Deus, capacite a cada um dos teus filhos. Meu Deus, continua trabalhando o caráter de cada um de nós, de morador aqui na terra, mas que somos cidadãos do céu, que estamos aqui de passagem, meu Deus. Vai chegar o dia que o Senhor nos levará para viver a eternidade. E neste momento eu te peço, abençoa este meu amigo, esta minha amiga, liberta de tudo aquilo que não provém de ti, meu Deus, guarda do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, de toda inveja, de toda ansiedade, de toda opressão, de toda depressão, em nome de Jesus. E dá a ela, meu Deus, a cada dia a força, o poder para que ele e ela consiga te agradar em todo tempo e lugar, te servir, meu Deus, e reconhecer a sua soberania a cada dia da vida dela, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém?